E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para fazer o review de um torneio que teve no dia 15 de fevereiro aqui em Francisco Beltrão, um torneio de xadrez rápido realizado no Marrecas Clube. Esse era o folder do evento. Ao final, eu vou tentar mostrar bastante imagens e fotos para vocês se situarem, e eu vou analisar algumas das principais partidas do torneio. Eu joguei 5 jogos, era um torneio com alguns jogadores muito fortes. E assim, essa é uma grande curiosidade, né? Quando você vê um torneio de clube, assim, é um clube recreativo, nossa. Então vai ser um torneio tranquilo. Só que não é tranquilo quando 4 dos 5 melhores jogadores da região fazem parte desse clube. Então acabou sendo um torneio fortíssimo. E também teve algumas crianças aí, que são nossas crianças dos Jogos da Juventude ou dos Jogos Infantis Sudoeste, que também são sócios e fizeram parte. Eu não vou analisar todos os meus jogos dessa vez, porque teve alguns jogos aí que acabaram muito rápido, ou então onde eu acho que não tem tanta coisa que vá somar aí em relação à partida. E em vez disso, eu vou colocar 3 partidas minhas, 2 que foram decisivas para ser campeão, e uma que eu achei que teve uma curiosidade legal que vale a pena vocês olharem. E também eu vou mostrar uma partida do outro jogo que decidiu o campeonato, que é entre o Ivo Fischer e o Adriano da Silva. Então espero que vocês gostem. Vou tentar fazer esse vídeo um pouquinho mais rápido, que o último foi quase de 1 hora, e vamos ver se fica legal. Então vamos lá, galera. Então assim, vamos começar vendo a partida minha contra o GR. Para quem não sabe, galera, o GR foi o nosso, digamos, mentor, professor, o cara que começou todo o projeto Francisco Beltrão. Eu não aprendi a jogar necessariamente com ele, o cara que deu o meu primeiro impulso foi o Marcos Bevilacqua, o Chocolate, lá no Mário de Andrade, mas se não fosse o GR ter aberto todas as portas que ele abriu para mim, com certeza a minha carreira não teria chegado nem perto da onde chegou. Então, assim, eu sou muito grato para o GR, ele foi um paizão mesmo, para todo mundo, para mim em especial, que não tive presença paterna durante a minha adolescência, então o Jair para mim era uma referência. E acabou que a gente construiu uma grande amizade, ele é meu padrinho de casamento e tudo mais. E assim, é legal ver ele voltar a jogar, ele está há algum tempo aí que ele estava afastado do xadrez. E o Jair sabe muito bem jogar bem e tudo, nunca foi um competidor de elite, embora já tenha jogado, curiosamente, os Jogos Abertos comigo. Um dos Jogos Abertos que a gente teve um dos melhores resultados, a equipe era eu, ele e o Adriano. Então jogamos só em 3, uma equipe que deveria ser de 4. Salvo engano, foi em Toledo. Eu ganhei medalha de ouro, o Adriano ganhou medalha de prata. E a gente jogava sempre, eu no 3, o Adriano no 4 e o GR no 2, a gente queimava o 1. E a gente obteve um bom resultado, tanto como equipe quanto individual. Bom, mas vamos lá, vamos ao jogo em si. O GR começou com E4, eu joguei siciliana, ele veio com cavalo F3, E6, cavalo C3. Esse lance está bastante na moda hoje em dia. Uma vez o pessoal estourava sempre com o peão D4, hoje em dia a galera tem esperado um pouquinho mais. Para quem me conhece sabe que eu prefiro jogar com o peão C3. Esse é um vício que eu peguei do Neuri Lunelli e nunca larguei. E aqui tem outras subvariantes também, tem essa com o bispo que é muito boa, né, Russolino. Mas aqui eu joguei cavalo C6, né? Aqui o pessoal joga bispo bastante nessa posição. E aqui eu já veio com o peão D4, que é o principal, peão toma, cavalo toma e bispo. E aqui é uma posição que eu ganho muitas partidas online, com o cara capturando, eu jogando dama e o cara tirando o bispo e levando mate, né? Porque acho que eu vou recapturar o cavalo e não vou. Então aqui é um golpezinho legal para fazer, né? O cara toma, você joga esse, ele às vezes tira as peças do bispo ao toque e leva o mate, porque ele já faz pré-move esperando que você vai tomar o cavalo, né? Então, mas aqui o GR jogou o bispo E3, que eu acho que é o principal lance aqui, muito bom, fortalece o cavalo e tudo. E aqui, galera, eu fiz um lance que assusta muito quem não é um jogador tão forte, quem não é um jogador tão habituado a competir. Então esse lance realmente é o mais chato que o branco pode querer enfrentar, porque eu estou batendo no cavalo com 3 pés,
e estou batendo em B2 aqui, atacando a torre e o cavalo. E realmente aqui não é tão simples jogar, porque se tomar o cavalo vai levar bispo por. E depois de peão, dama toma, e eu vou trocar, e depois eu tomo o cavalo, vou ganhar um peão e talvez até muito mais aqui na posição. Posso até começar tomando e às vezes até tomar esse peão aqui. Embora o E3 é mais forte, mas posso tomar o cavalo e deixar os dois atacados. Assim, para o cara que. É claro, o lance principal é dama por E3, tá? É o lance que eu vou jogar. Mas eu quero te falar assim, na visão do cara mais fraco, ou menos habituado a competir, é mais difícil para ele prever tudo o que vai acontecer depois. Então aqui normalmente o cara gasta muito tempo e raramente encontra o lance correto aqui. Então pause o vídeo e tente achar o lance correto. Na verdade tem mais do que um lance, tá? Aqui tem vários lances bons, mas tem um que ele deixa a posição muito simples. Então tenta ver se vocês acham. Aqui o branco não tem nada que se assustar. Talvez o lance mais fácil de jogar seja cavalo aqui. Cavalo A5, cavalo A4 é o lance mais fácil, ataca dama, bispo. E aqui, logicamente, eu não posso tomar porque eu levo. E contra um dama cheque, você tem o lance C3, que defende o cavalo e ajuda a defender aqui o ponto e ainda ameaça um duplo. Mas também pode voltar cavalo C3. E contra a dama B6 pode voltar o cavalo e jogar para repetir. Então, assim, contra o jogador mais forte, essa linha é muito boa. Uma outra opção aqui também, bem interessante para aqueles mais ousados daí, é o cavalo em B5. Esse lance é muito bom, porque está ameaçando alguns golpes. E aqui o preto tem que se cuidar, porque simplesmente se tentar expulsar o cavalo aqui, leva cavalo C6 e vamos imaginar, se tomar mal, tomar, por exemplo, esse, leva bispo por e contra tomar leva duplo. Então tem que tomar muito cuidado aqui de pretos. Ainda está igualado, tá? O preto tem como se defender, mesmo depois de cavalo aqui. Mas é uma posição que é bem curiosa, porque assim, o branco acha que está pior, mas na verdade está igual ou melhor para o branco aqui essa posição. Então, cavalo de D aqui também seria uma boa opção. Embora depois de bispo por E3, F por E3, dama E3, vai ficar com o peão a menos, só que em troca dessas duas entradas do cavalo aqui. Tem o roque vindo também daqui a pouco, né? Por enquanto não dá ainda porque a dama está trancando, mas assim, é bem perigosa a posição do preto. Então o GR acabou, infelizmente, se precipitando aqui, jogou torre B1 e a partida perde uma peça aqui e a partida vai se decidir facilmente. Mas só queria mostrar para vocês esse detalhe. Achei legal aí que vocês tentassem achar o lance. Agora vamos para o segundo jogo, e curiosamente foi realmente o segundo jogo do torneio e já era praticamente uma das finais para mim. Assim, só para vocês saberem, os três jogadores, fora eu, inscritos, que teriam muita chance de ser campeão, era o Ivo e o Kleber e o Ivo, Kleber e Adriano. O Kleber infelizmente não pôde vir jogar porque a filha dele passou mal e por um problema de saúde ele teve que socorrer ela e não pôde participar do evento. Mas o Ivo e o Adriano jogaram e assim, no rápido eles são duas pedras grandes no meu sapato. Eu tenho um retrospecto bem ruim contra eles. Eles ganharam muitas partidas decisivas contra mim, momentos que realmente eu não queria perder. Então, assim, não ia ser um torneio fácil, tá? Fazia tempo que eu não ganhava torneio de rápido. E... Mas eu estava confiante, eu tinha voltado a treinar e tal, então eu estava animado. Mas pegar o Adriano já na segunda rodada já é um baque, porque assim, você fica na dúvida, né? Pô, eu tenho que ganhar ou empatar, porque assim, toda vez que eu arrisquei muito para ganhar do Adriano, eu acabei perdendo. E jogar simplesmente para empatar não seria uma boa ideia contra ele, porque eu poderia realmente
o Ivo poderia ganhar dele depois e jogar para empatar comigo e eu não consegui ser campeão. Então, mas assim, eu tava. Chegou um momento que eu mais relaxei e falei, vou curtir a partida, vou tentar jogar o melhor e não se preocupar tanto em ser campeão ou não. Então, tentei me concentrar muito no jogo, tentei jogar muito rápido e tentei jogar o melhor que eu podia naquele momento, independentemente se ia ganhar ou empatar. E claro, tentar evitar ao máximo perder o jogo, né? Porque perder com certeza me tiraria de qualquer briga pelo título, né? Então a gente jogou aí a Lapin, ele veio com a mesma variante que o Ivo costuma usar, que é o D5, e eu capturei, ele capturou de dama, e aqui eu joguei cavalo A3, que é um lance que eu jogo muito contra o Ivo. Estou bem habituado a jogar esse. Aqui o cavalo pode ir tanto para C4 quanto para B5, então contra um A6 normalmente o cavalo vai para C4 para mirar o duplo aqui. E contra outro lance ele vai aqui para tentar mirar esse duplo. Também ele pode, se precisar, voltar para C2 e tanto para E3, quanto apoiar o peão de D4 aqui. Então eu já joguei de várias maneiras essa posição. É estranho esse cavalo nesse momento aqui, mas é um lance que dá de jogar tranquilamente. Aqui o Ivo costuma quase sempre jogar cavalo C6 ou cavalo F6. O Adriano preferiu o bispo D7, que para mim já é um lance meio que novo, pouca gente joga, acho que enfrentei poucas vezes esse lance mesmo. E assim, aqui eu tava um pouco de dúvida com o que jogar, se eu jogava o bispo B5 já, ou o bispo C4 atacando dama, ou até mesmo o cavalo C4, ou o cavalo B5, que foi o que eu acabei jogando. Mas assim, eu fiquei bastante na dúvida aí. Até bispo E2 cheguei a gostar aqui. Mas acabei jogando o cavalo B5 mesmo, que é um lance que incomoda um pouco mais, porque acho que ele não quer dar o bispo tão rápido e tá levando duplo aqui, então ele tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ele jogou dama cheque, esse é um lance bem malandro, porque aqui é fácil perder uma peça, tá? É fácil jogar bispo E2 e levar bispo por cavalo, já que está cravado. Então é fácil perder uma peça, então aqui tem que jogar dama E2 meio forçado. E depois que ele toma, já simplificou bastante. Mas o branco está bem, né? O branco tem as duas peças desenvolvidas, o preto não tem nada, o branco está ameaçando jogar D4. Então, assim, por enquanto está tudo sob controle para o branco, mas o preto também não está correndo nenhum risco tão grande. O Adriano jogou cavalo C6, que eu não achei que era o que ele ia fazer. Cavalo D7 parece ter uma cara um pouquinho melhor aqui, mas mínima coisa. Aqui o branco já podia tomar e dobrar os peões, deixar isolado, mas eu quis fazer uma pressãozinha a mais jogando o cavalo. Assim, ó, e essas pequenas percas de tempo, às vezes vão custar caro nesse jogo, tá? Então talvez o tomar direto para rocar e depois D4 podia ter sido mais interessante. Eu joguei o cavalo e aqui, de novo, faltou um pouquinho talvez de inteligência posicional para mim. Aqui você tem vários lances para jogar, não precisa nem tomar aqui direto, embora o lance que o cara vai fazer provavelmente é cavalo E7 defendendo. Mas você vai ter vamos imaginar que você quer tomar, daí você tem duas opções. Tomar de cavalo, ficar com o par de bispos e ele ficar com a posição quebrada, ou tomar de bispo e ficar com o cavalo que vai ser um monstro de um cavalo. Então, assim, ó, estrategicamente falando, o melhor lance provavelmente era bispo por cavalo, porque depois de peão, você vai jogar em algum momento cavalo C4 e esse cavalo, por ele não ter o bispo branco, vai ser muito difícil ser incomodado. Para incomodar esse cavalo, ele vai ter que conseguir jogar um cavalo aqui ou aqui, e não vai ser fácil. Vai demorar muitos lances para chegar, talvez cavalo aqui, aqui e aqui. É, e, e assim, eu iria incomodar bastante, fora que ele ia ficar com os peões bloqueados, presos e tal. Então, assim, seria uma posição estrategicamente bem boa para o branco. Até porque eu vou jogar um peão aqui, um bispo aqui, então mesmo que o cavalo chegue lá, eu vou estar em condições de jogar o cavalo cheque, obrigar ele a trocar o bispo, e o meu bispo ficar muito bem atacando aí em C. Então,
provavelmente era o melhor. Eu quis jogar pelo par de bispos, eu senti que a posição tinha condições de ficar mais aberta, então eu tomei, tomou, e agora eu tenho o par de bispos, ele tem os peões dobrados, parece que o branco já tem bastante vantagem para continuar a partida. Só que aqui eu não continuei da melhor forma, eu acho assim, ó, até comentei com o Adriano depois, o lance deve ser bispo a 6, o lance, digamos, estratégico. Tudo é jogável, tá? Entendam o seguinte: qualquer lance que fizer aqui, o branco vai ter uma mínima vantagem. A não ser que dê a peça, a não ser que pendure o bispo aqui, roque, perca a peça, daí sim, daí acabou o jogo. Mas contra qualquer lance razoável de tirar o bispo aí, o branco tem uma mínima vantagem. Só que você tem que pensar o que, que te deixa mais fácil ou mais difícil jogar. E eu quis jogar bispo a 4 para manter a pressão aqui e deixar a torre meio escrava. Só que é lógico que em algum momento ele vai jogar cavalo E7, bispo G7 aqui, vai segurar o peão e a torre vai vir para a coluna. Então o bispo fica meio sem utilidade aqui depois que o peão está defendido. E aqui eu já ganharia um tempo imediatamente em cima da torre, que aceleraria o meu desenvolvimento. Então esses detalhes assim fazem a diferença, sabe? Eu acabei jogando o bispo a 6, ele tirou o cavalo para F mesmo, e depois de peão, bispo, bispo, roque, roque, e veio com o cavalo para o centro, que é um excelente lance. E é claro, depois que rocou, não está mais cravado o peão, então aqui ele está tomando, se precisar em algum momento, se eu chegar a tomar esse cavalo de alguma forma com o bispo, ele vai tomar de peão e desdobrar. E aqui já tem uma outra decisão para fazer. A gente entrega o bispo, por exemplo, eu jogo um bispo C2 ou bispo B3, ou até mesmo trago a torre para o jogo, ou eu volto o bispo D2. Então, aqui vários lances eram possíveis, jogar um G4 já para iniciar um ataque parece muito bom. Um H4 também é possível, uma torre E1, um bispo, tudo aqui é possível. Mas eu preferi manter o par de bispos. Só que entenda que isso vai me custando tempos. Eu recuo minha peça, enquanto deixo a peça dele bem colocada. Agora esse aqui virou um ponto fraco, que cortou a defesa, a torre pro peão, então provavelmente em algum momento ele vai jogar a torre D8, já foi o que ele fez agora. Já está ameaçando tirar o cavalo e atacar o peão. Então, assim, essas percas de tempo vão custando, cobrando seu preço no decorrer do jogo. Mas o branco ainda está bem, porque tem par de bispos, a estrutura do preto é pior, o preto ainda não tem nenhuma ameaça direta e o branco ainda tem muita possibilidade de trabalhar a posição. Vocês estão vendo aí pela barrinha que a barrinha gosta um pouco mais do branco, mas está longe de ser uma vantagem decisiva. Aqui tem muitos lances para fazer. Eu preferi jogar o G4, que eu achei que era um lance mais malandro. O computador prefere o bispo C2 direto. Torre de H na E1 também é um lance bom para jogar, para ocupar as colunas. E é isso que eu quero falar, tá? Na diferença de estilos. G4 para mim é um lance. Eu busco lances diferentes numa posição dessa. Se fosse o Rodrigo Ceresoli, dificilmente ele não jogaria Torre 1 ou Bispo C2 ao toque. Porque são lances que coordenam melhor as peças, são lances mais harmônicos e bonitos. Eu busco lances mais de desequilíbrio, assim, eu busco vantagens mais longas, digamos. Tipo, o G4 já é um lance pensando muito lá na frente, já pensando em tipo, quebrar a estrutura dele, ou poder jogar H4, H5, assim, é um lance que você só vai ver resultado mesmo daqui 5, 6, 7 lances. Então são estilos um pouco diferentes de jogar às vezes na mesma posição. O G4 é um lance que eu acredito que o Paulo faria também. Estaria dentro dos lances que o Paulo calcularia. Talvez não jogasse porque não é o melhor na posição. O melhor é o bispo C2. Mas aqui a malandragem era o seguinte, que um dos lances que eu achei que o Adriano podia jogar era o peão, era o cavalo atacando esse peão e esse. E como o G5 é um lance que eu queria fazer, eu achava que eu estava bem. Só que
demorei para ver que ele tinha o cavalo. O cavalo aqui é um lance cruel para mim ter que enfrentar, né? Porque agora tá atacando o peão e o duplo, né? Então, aí que foi o grande erro de cálculo de jogar G4, entendeu? Que se ele vai para a linha principal, eu ia me apertar aqui, porque como é que eu faço para defender os dois sem avançar o peão, entendeu? Por milagre, tinha um lance que salvava, que era o bispo G4 aqui. Só que esse eu não tinha calculado quando eu joguei G4. Que não dá de falar, jogou G4 porque se ele volta o cavalo eu jogo o bispo. Não, eu joguei G4 porque se ele joga o cavalo eu avançar o peão. E era um blunder, né? Mas esse lance salvava porque defendeu, né? Torre segurou e contra cavalo por peão tá caindo o bispo, né? Então ainda estava ok pro branco, mas provavelmente eu ia ter que dar o bispo pelo cavalo para não perder material e ia jogar a final de bispo de cor oposta. E aqui a chance de patar fácil era muito grande. Então acabou que G4 não foi bom. Ele jogou cavalo B6, que é um lance muito bom também, né? Fora o cavalo F6, mas a ideia dele é começar a trazer peças para atacar o meu rei aqui, que ficou um pouco exposto por causa dessa coluna aberta. Então, e ele também está de olho em jogar um C4 aqui no momento certo. Então eu tirei o bispo. Eu já estava de olho em cavalo B6 também, porque defende o bispo e defende o peão. Joguei o toque, né? E dele jogou torre. Bota a torre na coluna, um ótimo lance. E aqui a gente vem para H4. Assim, ó, o Rafael Leitão fala muito de ver partidas modelos e principalmente porque eles te ajudam a te guiar em alguns momentos. E recentemente eu tinha visto uma partida do Fischer, não do Ivo Fischer, tá? Do James Fischer, o Bob Fischer, né? Salvo engano, contra o Spassky, que ele joga H4, G4, tipo assim, ele faz um ataque no rei, só que, claro, com damas no tabuleiro, e o ataque foi suficiente para vencer aquela partida. Então, assim, eu tinha com que me guiar para jogar esses lances e tentar chegar numa posição próxima que o Fischer chegou para ser suficiente para ganhar. Só que deve você tem que ir adaptando, né? Porque, claro, a posição dele tem algumas coisas diferentes, né? Principalmente o fato que lá tinha damas e aqui não tem, e você tem que ver se vai dar certo ou não. E o Adriano está se guiando em outros instintos e outras partidas que ele tinha como modelo, né? Aqui H5 é um lance interessante, se deixar ele vai chegar com o peão, perdão, até H3 e vai tentar colocar as duas torres aqui. E aqui eu já preferi fazer o bloqueio e fechar na hora. Mas o computador preferia a ideia que o Fischer fez mesmo, mandar G5 e ignorar o ataque do preto, porque achava que o ataque do preto era muito lento. Mas aqui eu acabei meio que errando jogando A4, porque eu deixo o peão numa casa comprometedora, né? E meio que escravo do bispo. E aqui ele tem um golpe bem interessante para fazer, que é o C4. E a ideia basicamente é a seguinte: se eu tomo para abrir para o meu bispo, ele toma de cavalo e está batendo no peão e no bispo aqui, eu vou ter bastante dificuldade para segurar essa posição. Assim, talvez não esteja perdido ainda, mas vai ser mais difícil aqui para jogar de brancas do que de pretas. Já tenho que achar uns lances difíceis aqui para segurar a posição. Então é difícil entregar essas duas casas assim para criar fraqueza e tal. Acho que eu não encontraria esses lances na partida, não. É muito mais fácil jogar o bispo direto, que até é um lance que o computador gosta, mas aqui era interessante, porque aqui eu estou tocando no bispo e estou ameaçando tocar no cavalo, e se o cavalo sai, está caindo a torre. Então aqui era uma linha bem interessante, aqui ele ia ter que achar lance aqui, não sei
se ele ia achar os lances aqui, porque não é fácil achar os lances. Eu tinha que jogar bispo B6 para segurar a casa e H5 agora. É, bispo B6 já dá uma boa aliviada, né? Até o computador gosta desse, que a ideia desse aqui é bem sutil, né? Jogar bispo atacando o cavalo com a torre ameaçada. Porque se eu jogo o bispo direto atacando o cavalo, ele tem torre tomando o peão e atacando o bispo. Então, ia ser bastante detalhes aqui na posição. Bom, mas no fim das contas, eu tinha também um outro lance interessante, que era avançar, que abre para o bispo e não deixa o cavalo jogar. E a outra opção, que foi a que eu gastei bastante tempo calculando, era bispo atacando o cavalo ou bispo atacando torre. E que é um lance que ajuda a defender e ao mesmo tempo ajuda a atacar, libera bem as peças. Alguns jogadores jogariam bispo F4 ao toque aqui. Alguns jogadores de Beltrão e talvez até o Rodrigo. Porque é um lance, como eu falo, mais harmônico, né? No fim das contas eu preferi avançar. É um lance que tem uma cara boa, assim, por você ter os dois bispos jogando. Mas, por outro lado, agora esse cavalo volta aqui fica uma peça muito forte, né? Foi o que ele jogou. Eu joguei bispo E4, já pensando na hora que eu ia atacar ele, tomar ele, né? Só que assim, a hora que eu troco, a gente já vai pro final de bispos aí que dá uma cara de empate. Mas bispos da mesma cor ainda tem chance de vitória, tá? Daí ele fez um plano interessante, que é o da dobra aqui. A torre podia ter ido para outra casa também, né? Para cá. Mas como eu tirei o bispo, ele já preferiu entrar, talvez até de olho num cavalo por peão em algum momento, se precisasse. E eu passei o rei e depois de torre eu fiz essa defesa com o bispo C. O bispo volta para a casa inicial. É, eu tinha muita relutância de fazer esse tipo de lance até um tempo atrás, mas agora já estou fazendo até com uma certa frequência. E que é um lance interessante porque defende e ataca, o bispo continua atacando. E eu dou liberdade para as minhas torres e as torres dele agora ficam meio sem sentido aqui. Ele não tem como atacar espião de nenhum jeito. A única forma seria talvez voltar o cavalo, mas daí tá caindo aqui e fica esquisito aí, não é fácil dele jogar também. Então ele acabou passando o bispo. Esse é um lance muito interessante, que agora ele está ameaçando vir para cá, ou o bispo entrar aqui. E eu preferi tomar agora. Não sei se não me precipitei um pouco. Ainda dava de jogar um outro lance, deixar aí, mas tudo bem. O bispo toma, o peão toma. E, e agora talvez realmente eu tenha me precipitado. Agora eu joguei o F4 e eu vou falar para vocês que assim foi um pouco na malandragem, porque eu conheço muito o Adriano de tempos e tal, então eu sabia que o Adriano iria cogitar muito tomar o peão. Porque depois que toma, a torre toma, parece que está ameaçando o mate e também parece que vai recuperar a peça no futuro. Então, assim, tem uma cara muito boa para o preto tomar. Só que eu analisei, eu calculei um pouco mais fundo que eu vi que eu tinha um lance de defesa que era difícil ele ver. Então eu falei assim, cara, eu acho que ele não vai ver que eu tenho essa defesa, e ele vai tomar, e eu vou ficar com a peça a mais e vou ganhar esse final. Então eu joguei meio que bem malandramente, mas aqui dava de trabalhar melhor a posição, dava de jogar a torre, para depois preparar talvez o F4. As peças pretas ele vai ter que talvez em algum momento reorganizar as torres aqui e pode ser que o meu ataque chegue um pouco antes. Mas assim, não é fácil ganhar, é uma posição muito difícil. O computador até gosta do meu F4, só que depois que eu jogo, basicamente é forçado o que acontece até o fim e vocês vão ver que eu teria que ser um GM talvez para ganhar essa partida. Então o Adriano tomou mesmo, eu tomei, ele jogou cheque.
E aqui tem que cuidar para não levar mate, tá? Porque só tem um lance, na verdade, que só tem rei C1 e depois de torre cheque, se ele jogasse, né? Você não pode jogar o rei C2 porque leva mate, né? Mas rei D2 aqui salvaria. Mas ele tinha uma ideia interessante que era jogar a torre C3. E esse lance é bacana porque ele vai jogar uma torre F2 e a torre por peão, no mínimo empatar, mas em algum momento ele está ameaçando dobrar as torres aqui com o peão passado. A chance do preto ganhar isso aqui é muito grande. Só que o lance que eu imaginei que ele não contava era a torre H2. E torre H2 é um lance que machuca o preto, porque o preto não quer trocar as torres aqui para um final de bispo, um bispo a menos, mas também ele quer tomar esse peão e ele não consegue fazer isso. Depois de torre H2, ou ele nunca mais toma o peão, ou ele troca as torres. E porque se simplesmente ele jogar a torre B1, eu jogo o rei D2 e aqui contra o cheque eu tiro o rei e de novo ou vai trocar a torre para tomar o peão, ou então eu vou defender de bispo e ter uma posição bem confortável para tentar ganhar aqui. Eu acho que aqui o branco começa a querer ficar bem. Então, no fim das contas, o Adriano jogou essa linha mesmo e tomou a torre. Mas aqui, só para vocês saberem, que aqui se ele tivesse escolhido essa variante, não teria mudado muito em relação à partida. Mas do jeito que ele jogou, ele quer tentar um pouquinho mais, porque vai que eu erro. Vai que eu jogo o rei C2 e levo o mate, por exemplo. Ou vai que aqui eu, sei lá, eu jogo o rei E3 aqui e levo esse mate. Então, você tem que tentar sempre, né? Por mais que, é lógico que vai chegar naquela posição, você tenta incomodar um pouco mais o adversário. E aqui torre por torre, bispo por, e ele jogou torre C3. E, e eu não vi que era muitos peões pela peça. Eu achei que aqui o branco estava jogando para ganhar. O computador dá uma pequena vantagem branca e tal, mas não é fácil. Eu joguei bispo já para atacar a torre. E é aqui que eu falo que aqui teria que jogar como um grande mestre para poder ganhar isso. O lance correto é bispo D6, para não ser fácil de jogar a torre aqui e bater no meu peão. Então, eu nem cogitei, vou ser bem sincero para vocês, eu nem cheguei a cogitar defender o peão de A, porque eu achava que eu já estava bem com a peça a mais. E não é assim, né? E aqui eu teria bastante chance se eu tivesse jogado o bispo D6. Se ele quer tomar o peão, acho que o único seria a torre C2. E depois de torre D2, torre C1. Depois que o rei sobe, torre aqui, né? Vai tomar o peão mesmo, mas vai melhorar um pouquinho a posição do rei e tal. E essas pequenas melhoras é o que às vezes faz a diferença nesses finais, tá? Então acabou que eu joguei dessa forma mesmo, joguei cheque, joguei torre. E aqui eu cometi meio que um blunder, né? Porque essa variante parecia boa de trocar as torres e pro final com o bispo a mais e tal. Até o momento que você se dá conta, pois que ele jogou H5, que eu não tenho mais como ganhar. A hora que ele jogou H5 aqui, eu olhei pro tabuleiro e entendi, cara, eu não tenho como ganhar mais, não sobra peões nessa posição. E ele tem uma frota de peões para vir para frente. Então, meu, aqui me deu um medo grande que eu ia perder a partida. Você imagina, você jogando a partida toda controlada, para não ficar pior, você ganha uma peça, você acha, não, agora só eu posso ganhar, e de repente você olha pro tabuleiro e vê que o cara joga um H5 assim que te para o coração, que você fala, meu, não tem como. Porque se eu avançar, ele vai jogar rei, rei, rei. Vai usar os peões também para bater. Ele vai, em algum momento, todos os peões brancos vão sumir e vai sobrar uns dois ou três peões pretos.
e daí o branco vai ter que salvar o final de bispo contra peões. Então é bem triste aqui a posição que eu me meti. Se eu tivesse calculado melhor, eu teria simplesmente jogado o bispo por peão e mantido a torre, que eu teria mais chance assim com torre e bispo contra a torre para segurar os peões e trabalhar a posição do que simplesmente com o bispo. Então, que realmente não foi bom o que eu fiz. Daí é que eu tinha que tomar essa decisão, se eu capturava, se eu avançava. Ah, o computador, pro computador tudo empata, tá? Mas na prática não é fácil jogar esse tipo de final. Inclusive eu faço esse desafio para vocês, monta essa posição e vai jogar contra o Stockfish, bota lá no Lichess, tipo no chess.com, bota e vai jogar contra uma engine para você ver como é que vai ser. Vocês vão perder muitas vezes esse final de brancas. E de pretas tem que fazer muito esforço para perder. Tipo, é muito mais fácil jogar de pretas do que de brancas, mesmo estando teoricamente empatado. Né? Bom, eu achei que dava mais chance avançar, ele veio correr, eu vim, e aqui eu consegui, de certa forma, segurar. Só que ele vai. Opa! Deixa eu só voltar aqui para a posição. Só que ele vai jogar o F6 e vai começar a bater nos meus peões. Né? Aqui eu tomei, então só sobrou dois. No próximo lance ele vai jogar esse, só vai sobrar um. E de um para não sobrar nenhum é dois toques, né? Então aqui felizmente eu achei esse contra-ataque, que é um contra-ataque bem interessante, que torna as coisas um pouco mais difícil para ele, porque depois que ele avança eu não tomo e jogo o rei. E aqui é o grande detalhe, porque se ele toma, o rei toma e está segurando bem, e toda vez que o rei dele sair, o bispo toma e defende o meu, aqui foi o que me salvou, sabe? Foi a manobra que realmente me deixou um pouco mais tranquilo. Aqui eu já estava achando que eu não ia perder mais, ele preferiu avançar, agora ele tem os dois passados e defendidos. Só que o meu rei está segurando bem, ele está ameaçando entrar aqui também, só que quando ele sai, o bispo é um peão. E o bom é que ele não tem nenhuma dessas duas casas para tirar o rei fácil. Então ele jogou rei, eu joguei bispo, para segurar o avanço desse aqui, e ao mesmo tempo o bispo poder talvez segurar a base. Ele tira, eu volto. E aqui não é fácil para ele jogar, não. E a gente acabou empatando. Eu tinha pouquíssimo tempo. E assim, aqui já empatou, tá, galera? E não adianta querer forçar. Porque assim, é muito fácil aqui o jogador de pretas querer fazer uma besteira. Querer, vou jogar o rei para cá. Daí bispo toma, defende e agora você já começa a correr alguns riscos. Começa a correr alguns riscos mesmo. Porque se o meu bispo chegar aqui e segurar os dois, o meu rei está livre para entrar. Outra coisa que pode acontecer. Eu jogo esse. Cara, esse perde, tá? Porque depois de bispo E1, rei, rei, eu entrei. Teus peões não fazem nada aqui. Toda vez que você avançar, eu tomo e continuo defendendo. Esse aqui não vai fazer nada. E o rei vai ter que dar passagem. O meu rei vai tomar todos esses peões e vai ganhar o final aqui. Vai tomar todos. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Nenhum dos quatro. Eu vou ficar com os dois e você vai perder os cinco, né? Já perdeu um e vai perder os outros quatro. Então é um conselho que eu dou, não force assim quando você não tem certeza, né? E aqui o Adriano foi muito sábio de entender que realmente tinha igualado e aceitou o empate. E, assim, um empate bem legal, bem jogado. Essa partida teve muita coisa, partida muito boa aí tecnicamente. Mas escapei, né? Daí eu ganhei a terceira rodada do Darlan e a quarta rodada eu fui jogar contra o Ivo. Contra o Darlan até foi uma partida relativamente fácil, ele errou na abertura e me permitiu ganhar um peão, depois já me deu mais uma peça e além de peça eu já botei o rei dele numa posição ruim que quase consegui o mate aí. Mas foi uma partida meio tranquila e chegamos na partida derradeira contra o Ivo, né? E essa era a final para mim. Se eu ganhasse do Ivo, eu sabia que eu estava muito perto do título. Se empatasse, tinha chance ainda, mas como o Adriano ia ter que jogar contra o Ivo, provavelmente eu não seria mais campeão. Seria, na melhor das hipóteses, segundo lugar. A não ser que desse um tríplice empate, o meu critério fosse melhor, mas
mas não ia ser fácil. Então aqui eu sabia que eu tinha que ganhar, só que ganhar do Ivo não é fácil, porque ele tem umas aberturas muito sólidas, e essa variante aqui que eu mais conheço, a gente já tem, sei lá, talvez próximo de 100 partidas jogadas, então eu ia tentar matar ele no cansaço, mas sabia que não ia ser simples. Aqui ele jogou habitual cavalo C6, aqui a gente jogou muitas vezes, joguei D4, e aqui ele tomou, joguei. Ah, tá. Aqui ele errou, né? Porque toda vez que a gente joga, ele joga cavalo F6. Todas as vezes que a gente jogou essa posição, caiu nisso, eu joguei cavalo, ele voltou dama, e a posição foi assim. Algumas, no começo eu jogava bispo, depois eu passei a tomar, e bispo aqui não, eu tentei uma vez só que eu sei que não funciona por causa do cavalo D5. Então, aqui era uma posição bem segura para ele. Mas ele preferiu tomar, e aqui, por incrível que pareça, já não é tão fácil jogar. Ainda não está perdido, mas já não é tão fácil jogar como quando começa com o cavalo F6. Aqui eu joguei o cavalo em B5, que é o lance mais chato, ameaça duplo, ameaça retomar. E ele fez o lance que ele está habituado, que é o dama D8, só que aqui dama D8 perde. Aqui, por incrível que pareça, os melhores lances são rei D8, que é um lance difícil de jogar, e bispo D6, que também dá o par de bispos, é um lance difícil de jogar. Então, os dois lances que tem que fazer aqui já é difícil de fazer. E depois de dama D8, que foi o lance que ele fez, aqui já está perdido para bispo F4. E ameaça cavalo duplo e tal. A primeira vez que eu joguei essa posição foi contra o Fiais no Continental das Américas. E o Fiais, para quem não sabe, tinha se classificado para a final do Brasileiro Absoluto. Então era um jogador que estava em evidência assim no Brasil, como um dos melhores do Brasil do momento. E no Continental de 2014, lá em Pipa, eu ganhei dele no Blitz do Continental, nessa variante. E saiu bem brabo do jogo e não teve nem chance contra mim. Depois de bispo F4 aqui, o preto está realmente no sal. Daí o Ivo tentou avançar e não, adianta, não resolve muito, né? O cavalo toma. E todo se resume a esse duplo aqui, tá? Que não tem muito como evitar. Não tem muito como impedir o cavalo de vir aqui e dar o cheque ou dessa torre cair. Assim, é muito. Aqui tudo gira em torno disso. O Fischer ainda tentou o dama E7 que faz a cravada. Só que depois de dama E2 eu saio da cravada e a situação continua a mesma. E aqui a ameaça é simples, tá? Contra qualquer A6, por exemplo, ou qualquer lance eu tomo e vou ameaçar duplo assim, né? Então, ou vou jogar cavalo C7 direto, cheque. E contra tomar, cavalo descoberto, que é uma tragédia. Então ele jogou o G5, que é um lance meio que no desespero. E eu vou ser bem sincero com vocês, aqui eu não tinha dúvida que eu estava ganhando. Essa partida de posição eu já joguei várias vezes depois que eu joguei com Fiais, várias vezes online, até contra GMs e BIs e tudo mais. Então, assim, já passei no computador ela, eu já sabia que o branco estava absolutamente ganho aqui. E eu podia jogar o toque. Normalmente na internet eu jogo o bispo GG3. Esse é um conselho que eu dou para vocês. Quando a posição do cara tá tão desesperadora que ele tem que jogar um lance assim mas que não muda nada, e que se você voltar ao bispo G3 não muda nada, continua com os mesmos ataques e tudo mais, então você simplesmente joga e ele continua com os mesmos problemas até um pouco mais, porque agora abriu essa diagonal, né? Então depois que cavalo vem, dama toma, eu ainda estou atacando a torre, né? Só que eu gastei muito tempo aqui, muito tempo mesmo. Por quê? Teve uma partida que eu joguei contra o Ivo, em algum momento que eu ganhei a torre e ele se salvou. E teve uma partida que eu joguei online que o cara também se salvou. E era mais ou menos assim dessa posição. Então eu queria lembrar que merda que eu fiz naqueles dois jogos que eu não ganhei. Por que eu não ganhei essa posição que está completamente ganha? Tentei lembrar daqueles jogos. Então eu gastei meu tempo não para saber o que eu jogava aqui, que eu sabia que era bispo G3 ou cavalo C7 ou cavalo por cavalo. Os três lances ganham. Os três lances estão absurdamente ganhos aqui, tem quase 4 pontos os três lances. Só que eu queria entender o porquê que
em alguma daquelas partidas não ganhava. E eu gastei o tempo todo e até que mais ou menos eu entendi o que aconteceu naqueles jogos. Eu começava dando duplo, o cara tirava rei, eu tomava o peão, o cara jogava, eu tirava o cavalo, o cara tomava, e aqui eu tomava dama, o bispo tomava, e eu jogava cavalo por torre aqui. E o cara tomava F por G5 e, e o cavalo não sai mais e a posição se salvava para o preto. Só que aqui eu não estava lembrando o que tinha que jogar de brancas. Então eu gastei muito tempo e não achei. E o lance é bispo F4 aqui. Bispo F4 tá ganho para o branco, porque depois de torre tem o cavalo ganhando a torre, mas também tem roque grande, com ataque no rei e tudo. E aqui tá bem ganho pro branco aqui essa posição. Então eu. Mas eu não encontrei assim toda a sequência durante a partida, então eu preferi jogar o mais simples, um que me deu mais segurança, assim, que eu falei, ah, esse aqui realmente não vai dar errado, né? Que é o cavalo por, e depois que ele toma, bispo toma, duplo, volta o bispo simplesmente. Então podia tomar, quer dizer, aqui se toma, daí acontece essa tragédia, né? Que G toma F4 o cavalo não sai. Podia jogar bispo E5 aqui, na verdade, ganhando esse tempo e voltando o bispo G3. Dava uma pequena melhorada, mas eu preferi jogar o bispo G3 direto, o cavalo e toma. E até para ter o bispo aqui, por exemplo, se quisesse agora. Ataca a torre, ataca o peão. Mas preferi tomar. E assim, aqui já tá bem encaminhado, já está com 3 pontos de vantagem. Mas ainda tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente porque o Ivo é um cara muito forte que pode conseguir alguma coisa em qualquer momento. Mas eu controlei bem, não dei muita chance não. Aqui achei esse belo golpe aí, bispo por peão também, que se ele toma, cai o bispo com cheque, cai o outro. Daí ele tentou contra-ataque, torre ataca bispo, tirou, tirei o bispo, ataquei o peão. Aqui força mais uma troca, bate no peão e aqui a gente já caminhou bem. Não tem mais risco, não tá levando mate. O peão lá tá caindo. E aqui ele fez uma manobra bem legal. Ele jogou o meu rei para o canto para entrar com o rei e ameaçar mate. E eu tinha muito pouco tempo, eu tinha uns 15 segundos aqui. E assim, galera, sejam práticos. Quando você vê que o cara tá vindo e tal, cara, não é tão fácil achar um lance aqui de defesa. Claro, tinha torre C3 na pior das hipóteses, que ainda defende, liberta o rei e tal. Mas assim, aqui na hora, assim, eu tenho poucos segundos, meu tempo tá para cair, eu já vi torre cheque, que é um lance que já facilita muito, não economiza o cálculo. Porque esse aqui é forçado ele tomar cavalo por torre, que senão eu vou tomar o peão e daí acabou de vez para ele. E depois que toma e toma o peão, é muitos peões pela torre. É 3 peões a mais. Então aqui eu sei que eu estou absolutamente ganho e não tem nem que gastar tempo para calcular, então foi uma boa vitória aqui. Daí fiquei na torcida aí pela partida do Adriano e do Ivo. E essa partida do Adriano e do Ivo eu vou fazer diferente. Eu ia mostrar para vocês agora, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou gravar um vídeo seguinte só mostrando essa partida e eu vou narrar ela. Então, em vez de eu ficar analisando lance por lance, tal, eu vou fazer uma narração mais curta, beleza? Então, agora, só para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês um pouco das fotos aí de como foi o torneio. Vamos fazer um react aí às principais fotos do evento. Espero que vocês tenham gostado das partidas que eu analisei. Então, olha aqui as medalhas, que bonita. Olha o Darlan, olha as piscinas atrás, cara. Olha que vista maravilhosa. Esse clube é maravilhoso aí. Então, antes do jogo, em um momento, eu e o Adriano conversando e tal. Aqui a partida decisiva, aí, uma das partidas decisivas contra o Adriano. Aqui o Ivo jogando contra um dos grandes atletas nossos, que é o Bruno dos Jogos da Juventude e tal, eu e o Ivo. Aqui uma vista salão geral do salão de jogos na partida final, eu e o Mike, que depois que eu ganho do Ivo eu pego o Michael e aqui a premiação final. Por sorte eu fiquei campeão, tá? Mesmo o Adriano derrotando o Ivo.
Essa aqui ficou meio cortada, mas está aí o troféuzinho em destaque. Aqui todos os que jogaram, os 13 jogadores aí que participaram do evento. É o nosso querido GR que organizou, e aqui a classificação final, só com detalhe que o Dalo só jogou uma partida, tá? Então, mas aí tá aqui um videozinho rápido mostrando os troféus, a premiação e a organização antes do evento terminar. Então, um evento muito legal, muito bonito aí. Agradecer muito aí o Marrecas por ter aberto as portas para o xadrez e espero que vocês tenham gostado. Valeu e já vou gravar o outro vídeo. Até a próxima.